Bem-vindos de volta, meu povo. Vamos iniciar agora o tecido nervoso e finalizar o nosso conteúdo de histologia. Nesse tópico de tecido nervoso, a gente vai comentar principalmente sobre as células, sobre essa constituição do tecido como um todo e sobre o processo de condução do impulso nervoso. Então, a gente vai focar principalmente no aspecto mais histológico mesmo, falar das células, falar da matriz, falar desse processo que acontece, que é a condução do impulso nervoso. E o restante das características a gente vai abordar mais quando a gente falar de sistema nervoso. Alguns professores gostam de tratar de impulso nervoso quando fala de sistema. Eu gosto já de trazer nesse momento, porque como é um processo que está associado à principal célula do tecido nervoso, é interessante a gente já falar um pouquinho dele. Mas lá no sistema nervoso, se por um acaso, em livro que vocês estudarem, abordar essa condução de impulso nervoso no sistema nervoso, também não estranhe, porque às vezes pode acontecer um pouquinho desse intercâmbio de informações, de às vezes um professor ou um livro falar de algumas informações no tecido nervoso, em outras lá no sistema nervoso, então às vezes rola um pouquinho desse compartilhamento aí de informações entre esses dois campos que são muito próximos, né? Falar de tecido, consequentemente, a gente já está meio passo de falar aí do sistema, né? Então a gente vai falar um pouquinho do tecido, que vai dar uma base muito grande para a gente falar depois do sistema, que a gente vai estudar, né, no próximo conteúdo que a gente vai ver, que é a fisiologia como um todo. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de tecido nervoso, primeira coisa, vamos pensar na função desse tecido, que vai ser a transmissão de informações entre as células do corpo. Então, a gente está chegando para uma célula e está passando uma informação do que ela deve fazer ou do que ela não deve fazer naquele momento. Então, essa transmissão de informação é passada por meio desse tecido nervoso, por meio da condução de um impulso nervoso que a gente vai ver. E por isso que eu acho tão importante já falar um pouquinho dele, até para a gente entender o que seria essa transmissão de informação. Falando de tecido, além da gente falar das células, né, a gente tem que falar um pouquinho da matriz extracelular, ou seja, desse constituinte de moléculas que está ao redor das células. Quando a gente fala de tecido nervoso, essa matriz extracelular ela é praticamente inexistente. Então a gente fala em pouca ou quase nenhuma matriz extracelular em tecido nervoso. Por quê? Porque a principal função do tecido nervoso, que é a condução de informações, está atrelada a uma célula principal, que é o neurônio. A gente tem outros tipos celulares que a gente vai comentar, mas essa transmissão de informações, gente, se não tiver um neurônio, não é possível fazer essa transmissão de informação, porque é nele que vai acontecer essa condução do impulso nervoso. Acaba que as outras células que a gente vai comentar, elas são mais acessórias que vão ajudar nessa sobrevivência, nessa nutrição, sustentação do neurônio e garantir também uma maior eficiência dessa condução do impulso nervoso. Então, eles estão muito associados ao neurônio em si, tá bom? Então, a gente vai comentar delas também. Então, por isso, como a função do tecido nervoso está muito associada à função de uma célula, a gente tem pouquíssima matriz extracelular, tá bom? Agora vamos falar então dos tipos celulares, como a gente já vem comentando, do tecido nervoso. O principal tipo celular, como a gente já falou, é o neurônio, exatamente por ele ser o responsável por essa condução de impulso nervoso. O neurônio, como está aqui representado para vocês, ele é formado por vários prolongamentos. Então aqui está a parte central da nossa célula, né, do nosso neurônio, onde a gente tem o núcleo, a gente tem as principais organelas aqui que estão associadas a essas funções do neurônio. E essa região mais central, onde está localizado o núcleo, essas principais organelas, a gente chama de corpo celular. Nessa parte aqui mais próxima do corpo celular, a gente tem vários prolongamentos que nós chamamos de dendritos, que está próximo ao corpo celular. E esses dendritos vão ser os que vão receber alguma informação para poder conduzir. E por onde essa informação vai ser conduzida? Ela vai ser recebida, que ela está chegando aqui no dendrito, vai ser recebida por esses dendritos, vai passar pelo corpo celular e vai ser conduzida pelo axônio.
Então, o axônio é esse prolongamento que a gente tem mais longo e com ramificações mais nas pontas. Já os dendritos, eles são um pouquinho mais curtos e essas ramificações já são mais próximas dessa base, né, dessa ramificação. Então, a gente tem uma ramificação aqui e várias outras já ramificações. O axônio não, a gente tem uma ramificação mais longa e lá no final dele a gente tem várias ramificações, que são localizadas exatamente nesse terminal do axônio, no final dele. Então, o que já dá para a gente ter uma noção aqui? Dendritos são sempre essas estruturas do neurônio responsáveis por receber o impulso nervoso, receber um estímulo nervoso. E aí, esse impulso nervoso vai ser conduzido nessa direção aqui, ou seja, do dendrito para o corpo celular, para o axônio. Nunca um axônio recebe um impulso nervoso e conduz para a direção dos dendritos. Sempre, sempre, sempre o sentido do impulso nervoso vai ser esse. Ele sempre vai ser unidirecional, tá bom? Ele nunca pode fazer marcha ré, nunca vai ao contrário, ele sempre vai nesse sentido. O sentido do impulso nervoso sempre é dendrito no sentido de axônio. E o que mais a gente pode comentar dos neurônios? A maioria dos corpos celulares, essa parte mais central dos neurônios, estão localizados no sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. Então, a parte do corpo celular sempre está localizada nessas regiões, sendo que os dendritos e os axônios seriam o que a gente chama de nervos, ou também chamados de neurofibras, ou no caso que é o que a gente mais chama de axônios e dendritos. Então, às vezes a gente fala muito, o nervo tal sensitivo que recebeu tal estímulo. O que está recebendo esse estímulo? Esses prolongamentos do neurônio. Então, recebeu o estímulo, então a gente está falando do dendrito, conduziu um estímulo, o nervo tal conduziu um estímulo, a gente está falando do axônio, está conduzindo. Então, esses nervos são esses prolongamentos do neurônio, tranquilo? E o que são os gânglios, gente, que a gente comenta muito, que está na região do sistema nervoso periférico? Seria um agrupamento desses corpos celulares de neurônios um pouco menores, né? Em que o corpo celular está nessa parte do sistema nervoso periférico. Aí os gânglios seria esse agrupamento desses corpos celulares. E aí, normalmente, vai ser esse estímulo captado por esse neurônio que está localizado com o corpo celular nesses gânglios, ele pode receber esse estímulo e transmitir ele para um outro neurônio que vai levar para o sistema nervoso central. Então, a gente vai falar um pouco desses caminhos quando a gente falar de sistema nervoso como um todo. Mas aqui eu só quis já trazer essas ideias porque a gente está falando dessas estruturas, né, que tem totalmente a ver com essas localizações e essas definições de nervos, etc. Então, o que é mais importante a gente lembrar aqui? Lembrar que os dendritos recebem o estímulo, o corpo celular é essa região onde está o núcleo, estão as principais organelas, e o axônio ele conduz o estímulo para algum lugar, tá bom? Então, o dendrito sempre recebe e o axônio recebe do dendrito e está conduzindo para algum lugar. Então, o sentido do impulso nervoso é sempre esse aqui, não esqueçam disso. Outros tipos celulares que a gente tem é o conjunto de vários tipos celulares que a gente chama de células da glia. E elas estão envolvidas em várias funções. Então, elas envolvem, elas protegem, elas nutrem os neurônios. Então, elas sempre estão associadas a alguma função relacionada aos neurônios. Então, por exemplo, a micróglia, essa célulazinha fofinha aqui, azulzinha, ela, gente, é um nome diferentão que a gente dá para um macrófago do sistema nervoso. Lembra do macrófago, que é uma célula de defesa que a gente comentou, que fica dentro de alguns tecidos específicos, sendo responsável por fagocitar qualquer coisa de estranha que apareça ali naquele tecido? Então, o macrófago que migra para o sistema nervoso, ele é chamado de micróglia. Então, a gente tem esse termo, esse nome específico para falar de um macrófago do sistema nervoso, porque ele vai desempenhar basicamente a mesma função do que a gente chama de macrófago, que é fagocitar agentes estranhos, qualquer coisa estranha que apareça ali. Então, de certa forma, ela protege como um todo esse tecido nervoso e principalmente os neurônios.
Nós também temos o astrócito, que como o desenho aqui mostra, dá uma dica para vocês, mostra para vocês uma das funções desse astrócito. O que é isso aqui que ele está segurando? É um vaso sanguíneo, ó. Tá vendo como se fosse uma, bem pequititita, uma hemácia aqui nessa pontinha saindo aqui? Então, esse astrócito, ele vai servir primeiramente, como o próprio desenho mostra pra gente, como uma ponte nutritiva entre os nutrientes que estão aqui no tecido sanguíneo, né, no sangue que está sendo conduzido para o sistema nervoso e tecido nervoso como um todo, e o neurônio. Então é como se de um lado aqui a gente tivesse o neurônio que está interagindo com a astrócito e do outro lado da astrócito tem o vaso sanguíneo. Então todos os nutrientes, qualquer substância que venha a chegar ali naquele tecido nervoso vai passar pelo astrócito primeiro para depois chegar no neurônio. Então isso, de certa forma, essa ponte nutritiva, né, de certa forma até uma proteção também para o neurônio. Além disso, esse astrócito, como ele está interagindo muito bem ali com o neurônio também, ele serve como até uma sustentação para esse neurônio. E além disso, ele também está associado muito à recuperação de lesões, esse astrócito, principalmente porque ele está muito associado a essa ponte em relação a nutriente, às células de defesa, a tecido sanguíneo como um todo, tá bom? Além dessas duas células, é importante a gente salientar esses dois tipos celulares aqui, que têm a mesma função, gente, só que a diferença é o local. Oligodendrócitos e células de Schwann possuem a mesma função, que é a produção de bainha de mielina, que já já a gente vai falar o que é isso. Então, essa bainha de mielina é produzida por essas duas células. Mas por que, então, essa diferença? Por que oligodendrócito e por que células de Schwann, sendo que elas ambas produzem bainha de mielina? Além da forma diferente de produção, então esses oligodendrócitos, por exemplo, a gente tem a célula, e aí é como se tivesse prolongamentos dessa membrana da célula que vão enrolando aqui no axônio do neurônio. Então, para vocês se localizarem, isso aqui em cinza é o axônio do neurônio, ó, corpo celular, dendritos e axônio do neurônio. Deixa eu pegar aqui meu laser, talvez fique mais fácil de ver. Então, aqui tá os dendritos, essa região aqui, o corpo celular e o axônio. Mesma coisa aqui, a gente estava no corpo celular aqui e aqui está o axônio. Então, o oligodendrócito, uma parte da célula só está enrolando ao longo desse axônio. E a célula de Schwann, a célula como um todo se enrolou nesse axônio. Ó, essa partinha azul aqui é o núcleo da célula. A célula inteira está enrolada ao redor do axônio. Isso aqui, essas estruturas ao redor do axônio é o que a gente chama de bainha de mielina. Então, a gente tem uma formação diferente, né, entre essas duas células, mas o que é mais diferentão entre essas duas células é o local. Então, os oligodendrócitos, eles atuam na produção de bainha de mielina no sistema nervoso central. E as células de Schwann vão ter essa função de produção de bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, lá no sistema nervoso periférico, quem produz bainha de mielina é célula de Schwann. E no sistema nervoso central é os oligodendrócitos. Então, a gente tem essa principal diferença de quem produz em qual local, beleza? E agora vamos falar de fato dessa bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Então, a gente tinha comentado que é como se fosse mesmo a membrana daquela célula, seja o oligodendrócito ou a célula de Schwann, que está ali se enrolando ao redor daquele axônio. E quando a gente fala da célula de Schwann, a gente viu que a célula como um todo, ó, que se enrola ao redor desse axônio. Então, a gente forma várias e várias camadas de membrana, de conteúdo dessa célula ao redor desse axônio. E com isso, gente, essa região do axônio, ela fica muito, muito isolada. Ela realmente, essa célula de Schwann, esse oligodendrócito, realmente eles atuam como uma fita isolante. Então, eles isolam essa região aqui, porque imagina, na membrana plasmática dessa célula, a gente tem muito fosfolipídio, a gente tem muitos lipídios de forma geral nessa membrana, nessa célula. Então, essa região realmente vai ser isolada eletricamente. Então, essas células vão servir como um isolante. Essa bainha de mielina, essa estrutura formada por essas células vai servir como um isolante.
E nessa região onde está, com essa estrutura, com essa bainha de mielina, não vai ocorrer nenhuma alteração elétrica. E a gente vai ver que o impulso nervoso nada mais é que uma alteração elétrica. E se aqui não rola alteração elétrica, o impulso nervoso não vai se propagar aqui, não vai ter alteração na membrana nessa região aqui. Consequentemente, esse impulso nervoso ele vai passar mais rápido por esse axônio. Porque como aqui não consegue ter nenhuma alteração elétrica, ele só vai ser propagado nessa região aqui, ó, entre as bainhas. Essa região a gente chama de nódulo de Ranvier. Então, é somente nessa região que a gente vai ter a propagação do impulso nervoso. E por quê? Porque nessa região onde tem a bainha, a gente tem um isolante. A gente não tem uma alteração elétrica ali, porque está realmente sendo isolado essa região. Então, somente vai ser propagado nos nódulos de Ranvier. E aí vocês podem ver em alguns livros que essa propagação, quando a gente tem bainha de mielina, ela é muitas vezes chamada de saltatória. Então, o impulso nervoso ele é conduzido de forma saltatória, porque ele saltaria de cá para cá. Só que cuidado com esse tipo de nomenclatura, porque fica parecendo que está realmente saltando, tem alguma coisa pulando ali para fora do neurônio e voltando. Só que não, gente, não é essa ideia de saltatória de realmente sair. É saltatória no sentido de aqui vai acontecer alteração elétrica, e aí quando chegar aqui essa alteração elétrica, como ela não consegue acontecer nessa região, a gente vai ver, os íons eles vão passar rapidão por aqui e vai acontecer só aqui, rapidão por aqui e vai acontecer no próximo nódulo. Então, como ele tem uma área bem menor para poder alterar eletricamente, então esse impulso nervoso ele passa muito mais rápido. Então, a bainha de mielina, essa ideia de atuar como isolante, tem a função principal de aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso. Praticamente todos os neurônios que a gente tem possuem bainha de mielina. E é essencial essa bainha, porque se não tivesse, a propagação de muitos impulsos nervosos seriam reduzidos, né? A sua velocidade seria muito reduzida e a gente teria vários problemas. Então, a gente precisa dessas bainhas de mielina para que mantenha a eficiência da condução dos nossos impulsos nervosos. A gente tem uma doença chamada esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, em que o sistema nervoso começa a reconhecer a bainha de mielina como algo estranho, como se não fosse do nosso organismo, e começa a degradar essa bainha de mielina, gerando muitos danos nervosos como um todo. Vocês podem ler depois um pouquinho mais sobre a doença, mas queria comentar aqui só para a gente ver que existe sim esses casos, às vezes, da gente não ter uma quantidade de bainha mielina como deveria, né? E a gente ter muitos problemas, não só nervosos, mas de outros quadros também, beleza? Então sempre lembre dessa bainha de mielina que atua como isolante, aumentando a velocidade de propagação dos impulsos nervosos, que eles somente vão acontecer nessa região entre as bainhas de mielina. Agora a gente vai falar de fato sobre o impulso nervoso, que é essa alteração elétrica que vai se propagar ao longo da membrana plasmática do neurônio. E lembrando que essa alteração elétrica, esse impulso nervoso, ele é unidirecional, ou seja, ele vai seguir sempre aquele sentido que a gente falou, dendrito, corpo celular, axônio. Nunca ao contrário, ou nunca saltando ali alguma coisa, tá bom? Então, sempre nessa direção. E a gente vai comentar um pouquinho, quando a gente falar desse impulso nervoso, dessas palavrinhas, potencial de repouso, despolarização, repolarização, hiperpolarização e potencial de ação. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas palavrinhas e espero que no final de todos esses processos a gente entenda a ideia geral desse impulso nervoso. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês uma série de etapas em que a gente vai estar olhando para a membrana plasmática do neurônio, beleza? Então, é como se eu tivesse dado um zoom na membrana plasmática. Então, vou fazer aqui um marca-texto, fazer de preto, em que aqui estaria a nossa membrana plasmática. E aqui estaria o meio extracelular e aqui estaria o meio intracelular.
Então, a gente vai ver várias etapas, vários momentos dessa membrana plasmática, dessa mesma membrana plasmática aqui, tá bom? O que acontece com a membrana plasmática no momento em que o neurônio tá lá de boas, vivendo a vida dele, não recebeu nenhum estímulo, tá lá existindo? O que está acontecendo com a sua membrana plasmática? Primeiro, gente, a gente vai ter uma atuação de uma proteína de membrana muito importante aqui nesse processo inicial, nesse momento de repouso do neurônio. Que proteína que vai ser essa? Uma bomba que está associada a um transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, que dá uma dicasinha, né, para vocês, que a gente está vendo aqui sódio e a gente está vendo potássio. Então, eu vou tentar desenhar aqui a nossa bomba. Não prometo nada, porque é difícil desenhar aqui no computador. Então, imagina que aqui é a minha bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio, o que ela faz que a gente viu? Vamos pegar aqui o azul para representar o sódio. Essa bomba de sódio e potássio, ela vai bombear 3N a mais para fora. N a mais para fora. E ela bombeia também 2K mais para dentro. Agora vocês vão super entender a importância da gente saber essas quantidades. Então, a gente tem a bomba de sódio e potássio fazendo o quê? Bombeando 3N a mais para fora e jogando aqui para dentro 2K mais para dentro. Então, qual é a tendência? De a gente ter um aumento de concentração de Na mais do lado de fora e um aumento de concentração de K mais do lado de dentro. Então, vai ficar super concentrado de Na mais do lado de fora, super concentrado de K mais do lado de dentro. Ou seja, eu estou criando diferenças entre meio. Eu não estou querendo o equilíbrio, por isso é um transporte ativo, por isso eu tenho gasto de energia aqui nesse transporte. Esse é um momento, gente, que a gente chama de repouso, ou seja, o neurônio não está recebendo nenhum estímulo e a bomba de sódio e potássio está agindo. Ou seja, como eu tendo a ter muito mais cargas positivas do lado de fora, por quê? Eu estou jogando 3 cargas positivas para o lado de fora e 2 cargas positivas para o lado de dentro. Então, a tendência é eu ter muito mais, em questão de número mesmo, cargas positivas do lado de fora e muito menos cargas positivas do lado de dentro, porque a cada 3 para fora eu estou jogando 2 para dentro. Então, do lado de fora da minha membrana, eu tendo a ter uma carga mesmo mais positiva. Então, a minha parte de fora da membrana, ela tende a ficar mais positiva, por essa maior quantidade de cargas positivas. Já do lado de dentro da célula, a membrana, ela tende a ficar mais negativa, ou melhor, menos positiva, porque ela tem um pouquinho menos de carga positiva do que do lado de fora. Então, como ela tende a ficar menos positiva, a gente está representando aqui exatamente como se ela fosse mais negativa. Então, não que não tenha, gente, cargas negativas, outras cargas positivas tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Mas olhando para esses íons, que é o essencial aqui para a gente tende a ter menos cargas positivas aqui do lado de dentro e mais cargas positivas do lado de fora. Então, por isso que essa membrana fica polarizada, ou seja, do lado de fora eu tenho positivo e do lado de dentro eu tenho negativo, beleza? Então, lembrem sempre dessa quantidade aqui para vocês se orientarem em relação a isso. Como eu jogo 3 cargas positivas para o lado de fora e 2 para dentro, do lado de fora está muito mais positivo do que dentro, beleza? Então, esse é meu potencial de repouso. A minha membrana está polarizada. Positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. Lembrem disso, tá? A gente vai precisar disso daqui para frente. Agora, imaginem que o meu neurônio, que antes estava lá em repouso, sem receber nenhum estímulo, acabou de receber um estímulo. Ou seja, um neurotransmissor chegou ali e ativou uma alteração elétrica na membrana daquele dendrito, daquele neurônio. E aí eu vou começar a ter uma alteração elétrica nessa membrana.
A gente vai ver depois como é que é passada essas informações, essas alterações elétricas ao longo dos neurônios, ou de um neurônio para um músculo, né? Como a gente até comentou um pouquinho no vídeo passado, a gente tem um neurotransmissor que pode agir intermediando, né, essa informação. E a gente já vai comentar um pouquinho mais disso. Mas imaginem, por enquanto, que um neurotransmissor chegou ali e que a gente passou essa informação de um neurônio para outro, por exemplo. E aí a gente vai começar a desencadear uma alteração elétrica nessa membrana por conta dessa informação que chegou aí no neurônio. O que vai ser essa alteração elétrica? Eu vou mudar isso aqui. Não vai ficar mais positivo do lado de fora, não vai ficar mais negativo do lado de dentro. Eu vou alterar essa polarização aí. Então vamos lá. Quando o impulso nervoso, deixa eu fazer aqui a minha membrana de novo, para a gente não perder. Então, quando quando o impulso nervoso chegou naquele neurônio, antes ele estava assim, ó, polarizado, né? Positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. Chegou essa alteração elétrica naquele neurônio, a gente começou a ter essa alteração elétrica. O que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio, ela praticamente vai ser inativada, não vai conseguir bombear esse Na+, esse K+, e manter isso aqui. E o que vai acontecer? A gente vai abrir canais de sódio. Então, aqui eu tenho canais de sódio que estão sendo abertos. E como eu falo de canais de sódio, significa que eu estou falando de um transporte que é passivo, que é de acordo com o gradiente de concentração. E como o sódio está mais concentrado do lado de fora, quando eu abro esses canais de sódio, a tendência é que esse sódio entre dentro da célula, já que ele está mais concentrado desse lado aqui. Então, quando eu abro esses canais de sódio, o sódio vai vir em direção para o meio intracelular, ou seja, ele vai tender a entrar dentro da célula. E o que vai tender a acontecer eletricamente, então, com essa membrana, que antes estava positiva do lado de fora, negativa do lado de dentro? O que a gente vai ter agora? Como está entrando mais carga positiva do lado de dentro e o potássio não está saindo, ele está continuando lá, então, além de eu já ter muito potássio, eu vou ter agora sódio entrando, que é até tender a equilibrar isso aqui. Então, esse sódio vai tender a entrar porque ele está buscando equilíbrio. Então, a quantidade de cargas positivas aqui do lado de dentro vão tender a aumentar. Então, a parte de dentro da membrana agora vai ficar super positiva e a parte de fora da membrana, como a gente tem menos cargas positivas, vai tender a ficar negativa. Então, antes a nossa membrana estava polarizada, agora ela despolarizou. Ou seja, a gente inverteu essa polarização. Então, antes estava positivo, negativo, agora está positivo, negativo. Então, a gente inverteu isso, a gente teve essa despolarização. Essa alteração elétrica aqui, gente, essa despolarização é de fato um impulso nervoso. É o que a gente chama de potencial de ação, como está escrito aqui em cima para vocês. Então, o potencial de ação, esse momento em que é alterado eletricamente a membrana do neurônio, é um momento em que o impulso nervoso está ali, ele está sendo propagado, beleza? Agora, imaginem que o impulso nervoso chegou, alterou essa região da membrana. E ele vai continuar seguindo ao longo de toda a membrana do axônio, fazendo essa despolarização em toda a membrana do axônio. Só que essa região aqui, que já foi despolarizada, e que agora o impulso nervoso vai seguir para frente, para outras regiões da membrana, essa região da membrana, o que ela precisa fazer? Ela precisa voltar para o estado inicial, para que, caso chegue outro impulso nervoso, ela esteja pronta, ela esteja nesse potencial de repouso para poder despolarizar novamente, ou seja, para poder chegar a esse potencial de ação e poder propagar esse impulso nervoso. Então, ela precisa voltar para o seu estado inicial para poder responder a um novo impulso nervoso caso chegue ali. Então, agora, a gente vai para um momento que a gente chama de repolarização. Então, na repolarização, eu quero voltar para o meu potencial de repouso. Eu quero, de certa forma, ajudar a voltar a esse momento que estava positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Como a gente tem
uma quantidade relativamente parecida de Na+ dos dois lados, só que eu tenho muito K+ aqui desse lado e pouco aqui, o que eu preciso fazer? Pô, eu preciso jogar um cado de... pegar meu laser, preciso jogar um cado de K+, que está muito concentrado aqui do lado de dentro, para fora, porque eu quero que fique mais positivo do lado de fora e menos positivo do lado de dentro, porque eu quero ficar negativo, positivo. Então, por conta disso, a gente vai ter uma alteração na membrana no sentido de a gente ter abertura de canais de potássio para esse potássio que está muito concentrado aqui do lado de dentro saia da célula naturalmente. Porque ele, como ele está muito concentrado, a gente está falando de abertura de canais de potássio, a gente está lidando com transporte passivo. Então, esse potássio, pegar aqui minhas coresinhas, esse potássio ele vai tender a sair da célula por conta dessa abertura de canais de potássio, e aí, consequentemente, a gente vai diminuir a quantidade de cargas positivas aqui do lado de dentro e jogar um cado dessas cargas positivas para o lado de fora. Pensando, gente, só nessas cargas, sódio e potássio, pensando nesses canais, fazendo com que a gente tenha um equilíbrio de concentração entre esses dois meios, qual que seria a tendência? De não ter diferença elétrica, considerando só esses dois tipos de íons, né? Não ter uma diferença elétrica porque a gente tenderia a ter uma quantidade igual de cargas. Então, a gente não teria essa polarização aqui se a gente deixasse esse processo ocorrer aqui naturalmente. Então, o que significa? Quem mantém de fato as diferenças e quem faz com que tenha esse potencial de repouso, esse momento de polarização? A bomba de sódio e potássio. Então, significa que nesse momento de repolarização, eu vou ter a abertura de potássio, a gente vai diminuir um cado dessas cargas positivas do lado de dentro, jogar um cado aí para fora, repolarizando essa região da membrana. Mas quem vai atuar de fato voltando ao estado inicial? A bomba de sódio e potássio. Ela vai fazer o quê? Jogar 2K+ para dentro. Então, os 2K+ novamente. Eita, escrever com marca-texto é triste, hein? 2K+ para dentro. Escrever bem grande, bom que vocês não esquecem. E a gente vai ter ela jogando 3Na+ para fora. Então, dessa forma, a gente vai ter uma membrana externamente mais positiva e uma membrana internamente mais negativa, voltando para o potencial de repouso. Então, significa que essa região da membrana está pronta para receber qualquer outro estímulo que venha a ser propagado ali naquela região. Beleza? Então, aqui eu coloquei essa figura para mostrar para vocês um pouquinho dessa ideia que eu falei. Tá propagando aqui na região, agora vai ser conduzido ao longo da membrana. Mas o que está acontecendo com essa região onde já foi propagado? Que é o que a gente viu um pouquinho. Então, aqui eu vou mostrar de uma forma mais externa essa visão para vocês, porque lá a gente viu bem internamente, na membrana. Agora vamos ver um pouquinho de fora. Então, momento de potencial de repouso. O que significa? Bomba de sódio e potássio atuando, deixando o meio de fora cheio de Na+ e o meio de dentro cheio de K+. Então, significa que, como eu tenho 3 cargas positivas para fora e 2 cargas positivas para dentro, então, do lado de dentro tende a ser mais negativo e do lado de fora tende a ser mais positivo. Então, a nossa membrana está polarizada. Chegou um impulso nervoso aqui, ó. Foi recebido pelo dendrito. O que vai acontecer aqui no axônio, toda a região da membrana como um todo do neurônio, que leva a essa alteração elétrica, né? Então, a gente vai ter a abertura de canais de sódio, fazendo com que a gente tenha a despolarização. Ou seja, a gente vai inverter esses polos aqui, porque a gente vai ter uma entrada muito grande de Na+ para dentro desse neurônio, para dentro dessa célula. Então, antes que estava positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, agora vai ficar positivo do lado de dentro, negativo do lado de fora.
Esse momento a gente chama de potencial de ação. É o momento que o impulso nervoso está ali, está sendo propagado ali naquela região, que a nossa membrana foi despolarizada. Então, esse momento de despolarização, esse momento que a gente chama de potencial de ação, está acontecendo nessa região aqui. Dá para entender? Essa região está despolarizada, só que o outro restante do axônio, que não chegou lá ainda, o impulso nervoso, ou seja, não foi alterado eletricamente ainda, ele ainda está como potencial de repouso. Tá sacando essa ideia? Agora, vamos imaginar que esse impulso nervoso está sendo propagado, está continuando aqui, ó, em direção aos terminais do axônio. Então, essa região mais terminal está alterando eletricamente, ó, tá em potencial de ação. Só que essa região aqui, onde já sofreu a despolarização, ela tem que se preparar para voltar para o estado inicial, para caso chegue outro impulso nervoso, ela está pronta para poder responder novamente. Então, aqui vai começar o processo de repolarização. Então, a gente vai ter a abertura de canais de potássio para que esse potássio saia da célula e a gente deixa esse meio do lado de dentro menos positivo, deixar ele um pouco mais negativo. Só que lembrando, só vai de fato voltar para o potencial inicial, lá para o potencial de repouso, voltar a estar polarizado se a gente tiver a atuação da bomba de sódio e potássio novamente, beleza? Aqui, gente, eu pus o impulso nervoso em forma de gráfico, porque isso é muito importante, tem algumas coisas que é muito importante a gente comentar aqui. Então, aqui a gente tem a variação da voltagem da membrana do neurônio ao longo do tempo. Observem que está aqui milissegundos, tá? Muito rápido esse momento de alteração elétrica. E aqui a gente tem o nosso potencial, nosso estado de repouso, que está nessa linha aqui, ó, de menos 70 milivolt. Quando a gente recebe o estímulo naquela região da membrana, ou seja, um estímulo para alterar eletricamente a membrana, se for um estímulo grande o suficiente para acontecer essa alteração, sobe a curva. Sobe essa alteração, ó, de menos 70 vai para mais 40. Então, a gente vai ter esse processo de despolarização, como a gente falou, que é a abertura dos canais de sódio, fazendo o sódio entrar dentro da célula. Chegando nesse momento de maior voltagem, né, que é esse potencial de ação, ou seja, eu alterei a minha membrana eletricamente, o meu impulso nervoso tá ali. Só que nem sempre o impulso, o estímulo que chega ali naquela região é grande o suficiente para levar a uma abertura de canais de sódio, uma quantidade de abertura de canais de sódio suficiente para chegar nessa alteração elétrica. Então, às vezes, a gente tem estímulos pequenos que falham. Então, esses, por exemplo, ó, são esses estímulos que falharam e não conseguiram chegar nessa alteração elétrica suficiente para poder alcançar esse potencial de ação. Então, por isso que quando a gente fala de impulso nervoso, a gente fala da teoria de tudo ou nada. Ou seja, ou é o estímulo X necessário para ter, de fato, a despolarização. Se for um pouquinho menos, metade desse, não vai ter um impulso nervoso sendo conduzido pela metade. É tudo ou nada. Então, a gente ou tem um estímulo X necessário para despolarizar e chegar no potencial de ação que é, no caso, como está sendo representado aqui, o mais 40, ou não chega lá. Não tem aqui um 37, um 20, não, ou é 40 ou é 40. Se não for um estímulo suficiente para chegar nesse mais 40, a gente não vai ter a despolarização, a gente não vai ter o impulso nervoso sendo conduzido, beleza? E aqui mostra pra gente também esse momento de repolarização, quando a gente tem a abertura de canais de potássio para poder voltar para o estado de repouso. E dependendo, gente, do quanto é repolarizado, às vezes eu posso ter até um estado de hiperpolarização. Ou seja, eu deixei tão repolarizado, né? Eu polarizei tanto que a proteína, a bomba de sódio e potássio está tendo até mais trabalho para poder voltar aquele momento de
diferença de concentração, ou seja, eu deixei tão igual as concentrações que está até difícil voltar para aquele momento polarizado de fato. Então, eu posso ter impulsos nervosos que inibem, às vezes, alguns neurônios, ou seja, que fazem eles virem para essa ondinha aqui de hiperpolarização. Mas, normalmente, a gente trata mais de um impulso nervoso que está estimulando e não inibindo um certo neurônio. Mas pode acontecer sim, beleza? E até o momento que essa bainha aqui pode ser um pouco menor ou maior, como vocês estão vendo, mas sempre tende a voltar para o estado de repouso, beleza? E aqui eu coloquei para a gente comentar um pouquinho da sinapse, que seria essa região de comunicação entre um neurônio e outro, ou seja, entre um axônio que está conduzindo aqui o neurônio e um dendrito que está recebendo esse impulso nervoso, tá? Eu falei neurônio, se eu não me engano. O axônio que está conduzindo o impulso nervoso e o dendrito que está recebendo esse impulso nervoso. Reformulando a frase. Esse impulso nervoso pode passar, gente, de um neurônio para outro de duas formas. Por meio de uma sinapse elétrica ou por meio de uma sinapse química. A sinapse química é o que a gente mais comenta, que é a ação dos neurotransmissores, ou seja, de substâncias químicas que vão mediar aí essa comunicação entre os neurônios. Então, por exemplo, como a gente viu, vou até voltar aqui para vocês verem, a gente estava tendo a propagação de impulso nervoso chegando lá no finalzinho do axônio. Lembram disso? Imaginem que esse impulso nervoso está chegando aqui no finalzinho e a gente está visualizando essa região bem do finalzinho do axônio. O que vai acontecer nessa região aqui desse axônio, tá bom? Esse impulso nervoso que está chegando aqui, o que ele vai fazer nessa região, nesse momento que ele chega aqui? A gente vai ter a abertura de canais de cálcio que vão entrar para dentro do neurônio, para dentro dessa região do axônio. E essa entrada de cálcio que eu tenho aqui, deixa eu fazer até com uma caneta que fica melhor, essa entrada de cálcio que eu vou ter aqui, para dentro do axônio, para essa região do axônio, vai fazer com que essas substâncias químicas que são produzidas pelo próprio neurônio são colocadas dentro de vesículazinhas. Então, a gente tem a atuação aí do complexo de Golgi, por exemplo, na fabricação dessas substâncias para colocar dentro dessas vesículas. E aí elas estão armazenadas aqui, esperando o momento em que o impulso nervoso vai chegar e vai ter abertura de canal de cálcio. E esse cálcio vai interagir, vai ter vários processos químicos que vão fazer com que essas vesículas sejam ativadas a serem secretadas. E aí, quando elas são secretadas, esses neurotransmissores, que a gente tem diversos tipos, né, são liberados. E aí, o outro neurônio recebe esse neurotransmissor por meio de um receptor que ele vai ter para esse neurotransmissor. E essa interação aqui entre o neurotransmissor e o seu receptor vai desencadear dentro desse neurônio, desse dendrito, a partir desse dendrito, né, alterações químicas e começar novamente todo aquele processo de alteração química na membrana, levando à condução dessa informação. Até, por exemplo, chegar no músculo, onde esse finalzinho desse axônio vai ser, por exemplo, com um tanto de vesícula de acetilcolina, e aí essa acetilcolina vai ser liberada, levando aqueles processos que a gente viu, de fazer com que tenha liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático e leve à contração de um músculo, por exemplo. Então, essa informação vai chegar onde ela precisa chegar e ela vai desencadear o que ela precisa desencadear, tá bom? Então, aqui a gente está falando da sinapse química. Vamos falar da sinapse elétrica, que ela é bem mais rápida que a química. Por quê? Porque a gente não tem essa mediação dessas substâncias químicas, ou seja, a gente passa os íons diretamente de um neurônio para outro. Então aqui, por exemplo, em que eu tive a despolarização, a gente entrou um tanto de Na+ aqui para dentro desse neurônio, né? Então tanto de Na+ no processo de despolarização está entrando aqui. Agora imagina se eu não precise dessas partículas, dessas substâncias, para chegar aqui e falar, abre o canal de sódio.
Imagina se o sódio ele passasse diretamente, ou seja, eu passasse um tanto de sódio por aqui. Então, eu estaria conduzindo íons diretamente de um neurônio para outro, fazendo com que toda essa alteração elétrica seja muito mais rápida. Então, eu não tenho esses mediadores químicos aqui, eu passo os íons diretamente de um axônio para um dendrito de outro neurônio. Essa é a sinapse elétrica, tá bom? Então, a gente tem esses dois tipos de sinapse, sendo a sinapse elétrica mais rápida. E aqui é mais para vocês terem essa noção de como é que é passada essas informações de um neurônio para outro, às vezes de um neurônio para um músculo, por exemplo, que tem essa mediação dos neurotransmissores, tá? E a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula e absorvido ao máximo esses conceitos, essas características gerais de tecidos. E lembrem que sempre é bom a gente ter essa base de histologia para a gente aproveitar bastante lá em fisiologia, a gente entender ao máximo todos os processos associados aos sistemas, beleza? Beijos, boa semana e até semana que vem.